Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil e com justiça para o Atlético Goianiense. Vamos falar dos erros do time e de Silvinho, um domínio ilusório, muita incompetência, falhas no elenco, muita coisa, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Por onde a gente começa, hein, para falar dessa eliminação do Corinthians? Pelo jogo de ida, claro, né? Os 2-0 sofridos em Itaquera seriam muito difícil de serem revertidos em Goiânia. Até porque o Atlético é um bom time, um time estruturado que jogou de uma forma muito estratégica. Quase não atacou o Corinthians e nem precisou. Apenas se postou defensivamente, esperando o Corinthians, entregando a bola para o Corinthians, que nada soube fazer com ela, ou pouco soube fazer com ela. Talvez a gente possa lembrar, assim, na partida, uma grande chance clara de gol com o Mosquito, sempre ele, pelo lado direito. Quando o Victor Cantillo encontra um passe maravilhoso entre linhas, ele chega na frente do Fernando Miguel, que faz uma defesa com o braço no reflexo assim e joga para escanteio. De restante, foram cerca de 50 cruzamentos para a área, consagrando a defesa do Atlético, que tem lá os seus zagueirões, lá, o Natan, o Éder, porque o Corinthians, primeiro, não tem centroavante e não tinha jogadores com essa característica dentro da área para poder cabecear, especialmente com a bola rolando, né? Em bola parada você até leva um Gil para lá, enfim, não tem muito mais também, né? O Cantillo, que tem uma estatura um pouco mais elevada, de resto, com a bola rolando então muito menos. De novo o Silvinho insiste no Luan de falso 9. Ele não rende dessa forma, já bati nessa tecla aqui, mas ele jogava no Grêmio assim, eventualmente, quando não tinha o Lucas Barrios, quando o Renato Gaúcho sempre gostou de jogar com centroavante. Eu não sei de onde vocês tiraram que o Luan era um falso 9 brilhante no Grêmio, nunca foi. Porque também a gente precisa contextualizar. O Grêmio era um outro time em 2016, 2017, o Luan era um outro jogador, e ele eventualmente jogava nessa função, como já tinha jogado com o Roger também, quando você tinha meias de chegada, era outra estrutura tática. Não dá para comparar o Luan de falso 9 no Grêmio com o Luan de falso 9 nesse Corinthians, que não tem um time que joga para isso, que não é um time que tem muita criação ofensiva, muitas opções, repertório ofensivo, não tem para que a bola circule a área e a bola chegue mais no pé dele, e aí sim ele tem a condição de finalizar. Não é o que acontece. O Corinthians é um time muito travado, também pelo mérito do adversário, que estava defensivo lá e tá certo, estava com o regulamento embaixo do braço, tinha 2 gols de vantagem. Então ali o Luan não vai render, ainda mais com uma defesa forte fisicamente como a do Atlético, ele não vai conseguir se movimentar o suficiente. O Luan rende flutuando atrás dos atacantes, tendo liberdade para jogar, criar, finalizar de média distância, poder encontrar companheiros, combinar jogadas pelos lados do campo, com os outros meio-campistas, assim que o Luan rende. Ele rendeu com o Wagner Mancini dessa forma. Mesmo que o Mancini tenha insistido talvez no Cauê, que visivelmente não está pronto, agora está machucado, o Jô realmente não tem condição, né? A gente sabe disso, e falta um centroavante. Ah, mas e aí então, Chico, o que faz? Não sei. Também não acho que seria uma solução testar o Mosquito ali, porque justamente na estreia dele contra o Atlético Goianiense, ele fez esse teste e não deu certo. Quando ele jogou o Mosquito pela direita, ele foi lá e sofreu um pênalti, que foi desperdiçado, né? Porque o Matheus Vital acabou errando. Mas enfim, o Fernando Miguel defendeu. Mas enfim, ele rende mais na direita. O Mosquito é um jogador de profundidade pelo lado do campo, em que talvez seja uma das armas, uma das poucas armas mais fortes do Corinthians, seja um Mosquito pelo lado direito. Você não pode ter um Mosquito na esquerda, um Mosquito no meio. Você tem que ter um Mosquito só. Você só tem um. E aí você joga ele onde ele rende mais, que é no lado direito. Na esquerda não tem esse jogador. E aí não entendo também a escolha do Ângelo Arauz pelo Matheus Vital. Só uma questão física, só um problema físico justifica isso. O Vital tem que ser titular, entrou no segundo tempo, teria que ter começado o jogo. Também não gosto do Arauz aberto pelo lado esquerdo. Quer botar o Arauz? Bota ele por dentro, tira um dos volantes. Que embora eu entenda a consistência de meio campo que o Silvinho quer dar para o time com o Gabriel, o Rony e Cantillo, se você tem o Ângelo Arauz e tem o Matheus Vital, bota o Matheus Vital aberto, bota o Arauz por dentro e tira um dos volantes. Tira o Rony, que não conseguiu se encontrar taticamente ainda nesse sistema. O Gabriel
É um jogador que para mim é titular, ele pode não ser brilhante, mas ele é um cara que ocupa os espaços, se solta muitas vezes pro ataque para tentar combinar a jogada, faz mais do que a sua alçada, tenta preencher ali o setor. O Gabriel é titular. E o Cantilho, cara, para mim fez um bom jogo. Individualmente o time ainda erra muito, né? E aí atrapalha o coletivo, evidentemente, né? Ele errou alguns passes, errou alguns botes, mas o Cantilho ainda assim foi um cara que pelo menos quando você tem ele no campo, não dá para abrir mão do Cantilho, porque ele é o cara que clareia a jogada tá no pé dele e daqui a pouco ele descola um lançamento pro outro lado do campo quando tem um jogador desmarcado, as chamadas inversões do Cantilho que sempre funcionam, ele faz isso o tempo inteiro e ele consegue clarear o jogo. Quando ele não tá no time, você não tem um jogador que faça isso, ele busca o passe entre linhas, como foi pro Mosquito perder o gol na frente do Fernando Miguel, ele busca alguma coisa, ele pode não ser um jogador muito mais forte no combate, mas ele é um cara que ele joga atrás dos meias para exatamente fazer isso, para construir. E o Corinthians já tem tão poucas peças na construção ofensiva que não dá para abrir mão do Victor Cantillo. Então, para mim, ele tem que ser mantido no time, sim. O problema é o restante, né? O problema é que ele joga a bola no Mosquito, sai jogo. Ele joga a bola no Arauz, a bola trava. Ele joga a bola no Luan, o Luan não consegue dar prosseguimento, ou por uma dificuldade técnica individual, ou porque não tem parceria para dar seguimento na jogada. Gente, tá difícil, tá difícil. A gente pode analisar de que, sei lá, o segundo jogo sem sofrer gols, ok, mas vamos contextualizar, né? É um jogo em que, de novo, o Atlético não atacou o Corinthians, não quis atacar o Corinthians. Teve um outro espaço ali para chegar, muitas vezes aberto pelo lado direito ali, porque o Silvinho também, a meu ver, errou na escalação ao colocar o Lucas Piton. Se o Fábio Santos tinha dado essa sustentação no jogo contra o América e ele queria botar na direita um substituto para o Fagner, que era o Bruno Mendes, não seria mais fácil manter o João Vitor na lateral, que é um jogador que pode sair, que apoia bem, que joga bem nessa função, que cruza, que combina a jogada com o Mosquito, que podia fazer exatamente o que o Fagner fazia, e aí você segurava o Fábio pelo lado esquerdo, ele preferiu botar um zagueiro pelo lado direito, que foi o Bruno Mendes, e abriu o Lucas Piton, sendo que o lado direito ofensivo é o lado mais forte do Atlético Goianiense. Foi ali onde o Atlético fez vários gols nos últimos jogos sobre o Corinthians. Então, assim, eu acho que ele errou nessa formatação, mas ok. Pelo menos no contexto do jogo, o Atlético não atacou muito e o Corinthians pouco sofreu. E pouco sofreu por conta disso, é bom que se diga, tá? A gente não sabe qual seria o cenário do jogo se o Atlético realmente resolvesse atacar. E aí tem a ver com a primeira partida. Porque se o jogo não fosse 2-0 em Itaquera, talvez o Atlético tivesse outra postura. Então a gente tem que entender o confronto como 180 minutos. Mas perdeu porque perdeu na ida. Tá bem, mas qual seria o cenário do jogo da volta? Seria esse? Seria de domínio, um domínio ilusório, de uma posse de bola inútil que teve o Corinthians o jogo inteiro, ou o Atlético sairia mais para o jogo? Eu acho que as coisas mudariam um pouco. E o Corinthians não tem construção ofensiva, não tem. É cruzamento para a área, é uns chutes desperdiçados, como foi do Adson que entrou no segundo tempo, do próprio Cantilho que errou, do Mosquito que chutou em cima do goleiro. Não tem mais nada, assim, é uma criação pouca. Por quê? Porque o Corinthians, na verdade, está se reconstruindo, e vamos com calma, o Silvinho está no seu quarto jogo, de trás para frente. Só que esse era um jogo diferente. Era um jogo em que o Corinthians não bastava ganhar de 1-0 sofrendo um pênalti para o Fábio Santos cobrar. Não bastava se defender e jogar por uma bola e, quem sabe, esperar o adversário sair, porque ele também precisaria do resultado, porque um ponto em casa seriam 2 pontos perdidos dentro de um campeonato de pontos corridos. Não, a gente está falando de uma circunstância específica, em que o jogo já estava 2-0 para o adversário, em que o Corinthians precisava marcar 2 gols, sendo que ele ainda está começando um trabalho para se reconstruir defensivamente, para depois pensar em construir o time do meio para frente. Então é por isso que a eliminação ela era uma tendência, ela era iminente, ela era previsível nesse jogo contra o Atlético, pela estrutura tática já demonstrada do Atlético Goianiense, pela campanha do Atlético, né? Em 18 jogos das 26 partidas na temporada não sofreu gol. Não perdeu ainda jogando em casa esse ano. Só tem uma derrota na temporada. Então vamos tentar valorizar também o outro lado. Hoje o Atlético Goianiense é mais time, é um time bem mais montado, é um time mais pronto do que o Corinthians. O Corinthians vive numa constante reformulação, transformação, evolução que não sai do lugar. E a diretoria que precisa repensar essa questão de não contratar. Eu já trouxe a informação, eu sei que o Corinthians pretende contratar para o segundo semestre, então agora só tem o brasileiro.
é mais uma eliminação, depois do brasileiro, do Campeonato Paulista, da Sul-Americana, agora da Copa do Brasil. Em um mês, o Corinthians caiu de todas as competições, só tem o Campeonato Brasileiro. E aí o time vai precisar lutar pela sua sobrevivência na Série A. Não tem como pensar diferente disso. Não acho que o Corinthians vai ser rebaixado, acho que tem times piores, mas é bom abrir o olho para fazer uma campanha de permanência. Se caso lá na frente o futebol tem dessas coisas, né? O time se ajustar defensivamente, não tomar mais gols, nunca mais, fazer algumas vitórias por 1-0, ter uma consistência interessante, jogadores começarem a jogar aquilo que não jogaram ainda, o Luan, o Mosquito, o Jô, desatar a fazer gol, sei lá, pode acontecer, o futebol permite isso. Aí a gente pode pensar, pô, uma vaguinha na Libertadores, quem sabe, né, um G4. No momento, gente, sendo bem otimista, a perspectiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro é um 10º lugar, 12º, como foi já na temporada passada. E o Silvinho que está chegando tem sua responsabilidade, a sua parcela por algumas escolhas? Tem, mas ele está, mesmo que conheça o clube, está conhecendo o elenco, está tentando encontrar soluções. E em muitos casos não há solução. Essa função do centroavante não há o que fazer. Eu não consigo nem condenar o Silvinho por testar o Luan de falso 9. Não dá certo? Não dá certo. Já está provado que não deu certo. Mas eu não me vejo no direito de contestar a tentativa. Porque não tem, cara. O Jô não é a solução. O Cauê não está pronto. O Léo Natel erra muito na tomada de decisão, o Mosquito não funcionou ali, e aí você desperdiça o cara porque ele rende mais do lado direito. Então é difícil, gente, é difícil. Por isso que eu não discordo de muitas decisões, porque eu sei que ele não tem muito o que fazer. E aí no segundo tempo, o que ele fez, né? Ele tinha o Ramiro para jogar pela lateral, porque o João Vitor sentiu cãibra, ele tinha o Léo Natel, porque não tem outra opção, ele tinha o Jô, porque o time estava cruzando muita bola, e nem assim o Jô aproveitou. Ele tinha o Matheus Vital, que deveria ter começado o jogo. Não tem muito mais o que fazer, gente. Não tem. Aí tinha o Adson também, que merece uma sequência e tal para tentar, mas aí tá na juventude, né? O gol que ele desperdiçou, chegou na frente do goleiro e chutou por cima. É difícil, gente, é difícil. Eu perdoo o Silvinho porque estar no lugar dele não é fácil. Ele não tem opções. Por isso que, para mim, o grande responsável é a diretoria, é o presidente Duílio Monteiro Alves, que ajudou a montar esse elenco como diretor de futebol e que precisa responder sim pelas contratações, pelo elenco caro, formado e muito limitado para a disputa das competições. Bom, para fechar e não dizer que não falei de Flores, e na verdade não tem nada a ver com Flores, tem a ver com um erro de arbitragem crasso no jogo, sim, o Gabriel foi agredido pelo William Maranhão. O punho cerrado, né, quando ele joga o braço no rosto, pressupõe agressão, pressupõe uma violência com a bola em jogo, pênalti, cartão vermelho. Prejuízo para o Corinthians? Sim. Absurdo não ter VAR? Sim. A gente já falou isso de outros confrontos, do São Paulo com 4 de julho, muitos problemas da arbitragem que poderiam ser resolvidos facilmente com o VAR numa competição que paga tanta premiação para os times que vão avançando, 60 milhões para o campeão, e diz que não tem dinheiro para usar o VAR antes das oitavas de final. Lamentável, porque é a mesma competição. E aí um time muitas vezes chega lá naquela fase onde tem o VAR, agora tem o VAR, mas essa equipe poderia não ter chegado se tivesse justiça. E nós temos a tecnologia e não usamos. É inaceitável não ter VAR. Agora, é um lance que não só o VAR, mas a equipe de arbitragem poderia ter visto. É um lance muito claro, numa bola parada, em que o árbitro, tudo bem, está olhando a viagem da bola, mas que o Bandeira poderia ter visto, o quarto árbitro, foi um lance muito claro, na frente de todos. E qualquer um dos assistentes poderia chegar para o árbitro e dizer agressão, expulsão e cartão vermelho. E ele ouvia a recomendação mesmo sem ter visto a jogada. É assim que funciona um time de arbitragem. Deveria ter sido isso, né, o protocolo correto, porque realmente o Corinthians foi prejudicado nesse lance. Mudaria o jogo? Não sei. Corinthians converteria o pênalti? Primeiro ponto. Segundo, o Atlético não sairia mais para o ataque? O Corinthians conseguiria fazer o segundo? Não tem como saber. A única coisa que a gente sabe é que sim, houve um erro e que prejudicou o Corinthians. Ponto. E de resto, o time deixou muito a desejar mais uma vez. Comentem aqui, quero ouvir as considerações de vocês, é sempre muito legal esse bate-bola. Eu às vezes não consigo responder todo mundo. Leio bastante os comentários de vocês porque me ajuda também a entender o que o torcedor está pensando, se vocês concordam ou não, a linha editorial dos vídeos, o que a gente pode puxar de assunto para os próximos vídeos na sequência. É muito importante sempre a participação de vocês. Like no vídeo também ajuda. E inscreva-se no canal, como sempre eu peço aqui, né? Até a próxima. Tchau!